Tomais os vossos assentos, queridos. Eu quero, nesse instante, convidá-los para que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Eu quero mais uma vez recomendar os irmãos que assim que terminar o culto, passe aqui esses livros abençoados com vários temas importantíssimos que vão edificar a sua vida, né, do nosso saudoso pastor Sóstenes, e com certeza você vai estar levando para a sua casa uma riqueza, tá? Então passe aqui, né, e adquira aqui com Francolino Júnior. É uma alegria tê-lo aqui, sempre muito bom. Mateus 7, 24 a 27, quem achou, diga amém. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, ou foi grande a sua ruína. Queridos irmãos, Jesus, mestre por excelência, ninguém na história ensinou tão bem quanto Jesus, e os seus ensinos, eles ficaram marcados para sempre na história. A maioria dos seus ensinos, ele utiliza de comparações, de metáforas, de símiles, entre o mundo natural e o mundo espiritual, a fim de ensinar as mais profundas lições sobre a vida. E é interessante, eu estava lendo e estudando algumas parábolas de Jesus e me dei conta do quanto Jesus era preocupado com o desperdício e o prejuízo. Eu disse no início do mês da frutificação nas finanças que é muito importante como nós ganhamos, como nós investimos e como nós gastamos aquilo que nós temos disponível em nossas mãos. Só que quando nós falamos de desperdício, nós não falamos apenas de desperdício do ponto de vista do dinheiro. Na verdade, nós podemos desperdiçar o nosso tempo, nós podemos desperdiçar os nossos investimentos, nós podemos desperdiçar a nossa saúde. Há muita coisa na nossa vida que nós podemos desperdiçar. Quando alguém olha para uma vida
que foi gasta praticamente o tempo todo nos vícios, a gente olha e diz: por que desperdiçou a vida? E é muito fácil, queridos irmãos, a gente desperdiçar as coisas. Eu penso que se a gente não desperdiçasse tanto as oportunidades, se a gente não desperdiçasse tanto os recursos, se a gente não desperdiçasse tanto a vida, a nossa vida glorificaria ainda mais o nome do Senhor. Portanto, essa parábola, ela traz exatamente essa advertência contra o prejuízo, contra o desperdício. Claro que esta parábola, ela tem uma mensagem muito importante, eu diria vital, quando Jesus quis comparar aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica a sua palavra. E é interessante, para mostrar o quanto os seus ensinos foram ensinos inovadores, profundos. Nessa mesma linha de raciocínio, ele aproveitou, por exemplo, a comparação entre um remendo de pano novo costurado em uma roupa velha, que ao invés de solucionar o problema, acaba causando um estrago maior e evidentemente gerando prejuízo. E ele reforça essa ideia citando ainda uma outra prática dos seus dias, que era às vezes de guardar o vinho novo em odre velho. Ele disse: nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Cristo está dizendo que todas essas ações, ao invés de solucionar o problema, causa o maior estrago, gerando desperdício e gerando prejuízo. Claro que essas comparações que Jesus fez aqui, ele estava passando para os seus ouvintes exatamente o perigo de tentar ajustar as práticas da vida cristã dentro de um arcabouço do judaísmo. Ou seja, pegar aquilo que ele estava ensinando, o seu evangelho, e tentar enquadrar ele dentro do judaísmo. Ele estava dizendo: é desperdício de tempo, é desperdício de esforço, é desperdício de energia. Não existe, na verdade, compatibilidade entre aquilo que o judaísmo estava pregando e aquilo que Cristo efetivamente estava pregando. Ele estava terminando aqui de ensinar, de ministrar o sermão do monte para aquela multidão de pessoas que estavam ali a ouvir aquilo que ele tinha para ensinar. As parábolas de Jesus, queridos, elas têm uma riqueza extraordinária em relação ao tema do desperdício, ao tema dos prejuízos que a gente pode tomar na vida. O que é desperdício? O desperdício é exatamente a ação de não aproveitar alguma coisa da maneira como se deveria.
é falta de proveito, é perda. E eu acredito que se na vida, na nossa existência, a gente aprendesse a utilizar os nossos recursos de maneira sábia, de maneira racional, de maneira bíblica, de maneira cristã, nós teríamos uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais segura, e acima de tudo, nós estaríamos cumprindo com o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nesse texto, Jesus propõe uma parábola, a parábola do prudente e do insensato, a parábola das duas casas, a parábola dos dois alicerces, a parábola dos dois destinos, da casa edificada na rocha e da casa edificada na areia. E para reforçar o imperativo de se levar a sério as instruções do Sermão da Montanha, Jesus conta essa história. Ele termina exatamente no verso 23, falando da árvore e do seu fruto, e logo em seguida ele disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras, que palavras? As palavras que ele acabara de proferir, o sermão do monte, no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então ele conta essa história exatamente para reforçar aquilo que ele tinha acabado de ensinar às multidões. E ele mostra exatamente nessa história a história dos dois construtores e das casas que eles ergueram, da casa que eles edificaram. A diferença entre essas duas casas, de acordo com a parábola que Jesus conta, não estava no requinte do seu acabamento. Pode até ser, a parábola não nos indica isso, mas pode até ser que o construtor que levantou a sua casa sobre areia tenha investido muito mais no requinte do que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que teve que gastar mais tempo cavando, nivelando e aprofundando os alicerces da sua casa, colocando pedra sobre pedra, para poder exatamente construir em cima de alicerces extremamente firmes e fundamentados. Eu fico pensando que aquele que construiu a sua casa na rocha, que evidentemente levou mais tempo, teve o cuidado de cavar o terreno, teve a prudência de estabelecer alicerces firmes, talvez não tenha pensado tanto na aparência, talvez não tenha pensado tanto no requinte, talvez não tenha pensado tanto na suntuosidade. Casa aqui é exatamente metáfora de construção de vida, metáfora de projeto de vida, metáfora daquilo que nós estamos vivendo. De certa forma, Jesus estava dizendo: viver é como construir casas, viver é como edificar casas. E existem aquelas pessoas cuja preocupação
não é com a aparência, a preocupação é com a essência. A preocupação não é com a suntuosidade, a preocupação é se a casa vai aguentar o tranco. E na vida nós temos que projetar a vida exatamente a partir dessa perspectiva. Nós precisamos de viver uma vida que aguenta o tranco. Amém? Não é uma vida aparente, não é uma vida que as pessoas olham e tiram as suas impressões imediatas. Eu acredito que é muito mais vantajoso alguém olhar para nós, para o nosso projeto de vida, para a nossa existência, e dizer: que pena, parece não ser tão feliz, parece não ser tão realizado. É melhor, mas na hora da tempestade, você aguentar o tranco, do que alguém olhar para você e dizer: parece tão feliz, parece tão realizado, e no momento em que abater as tempestades, a chuva, não aguenta a primeira chuva, não aguenta o primeiro vento. Deus quer que a gente aguente as ventanias da vida. Ele quer que a gente suporte as tempestades da vida. Ele quer que a gente sobreviva a esses assaltos que a vida nos dá, sem aviso, sem nenhuma sinalização e sem nenhuma possibilidade aparente. Ele quer que a gente suporte exatamente as adversidades da vida. A mensagem desta parábola é muito clara. Quem ouve as palavras de Jesus e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quem escuta as palavras de Jesus, mas não as pratica, é comparado a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Agora, queridos, a exemplo desses dois construtores de casa, nem a sabedoria, nem a sensatez fica tão evidente no princípio, e nem durante o tempo da construção. A insensatez, ela vai aparecer exatamente no momento em que o nosso projeto de vida for testado. No momento em que a nossa vida passar pela prensa do azeite. Evidentemente que enquanto investia, ajuntando material, levantando a casa, cobrindo a casa, não havia motivo para aquele construtor insensato pensar que era menos inteligente do que aquele que foi chamado de prudente. Na sua concepção, no seu conceito, ele não estava fazendo uma casa para ir embora com a chuva. Ele não estava fazendo uma casa para ir embora com os ventos. Na sua ideia, no seu conceito, ele estava fazendo uma casa exatamente para poder desfrutar dela. Afinal de contas, ele estava investindo dinheiro, ele estava comprando material, ele estava investindo na mão de obra, ele estava investindo exatamente na cobertura. Tudo aquilo que uma casa parecia ter, a dele tinha.
Tudo aquilo que uma casa apresentava, a dele também apresentava. Só que, queridos, os tempos maus não chegaram durante o tempo em que ele estava construindo. Talvez o prejuízo seria menor quando ele terminasse de levantar as paredes, viesse um vento, viesse chuva, os rios transbordados e a casa dele fosse embora. Porque pelo menos ele diria: não perdi o material do acabamento. Eu consegui pelo menos salvar o material do acabamento. Os nossos projetos de vida são assim. Nem sempre os ventos assopram enquanto a gente está tocando o nosso projeto de vida. Nem sempre o vento assopra quando nós estamos na fase conclusiva dos nossos projetos. Tudo na vida daquele homem era um sonho. Imagine a expectativa do construtor, da família, dos amigos. Talvez ele já tivesse comprado a carne do churrasco para a inauguração da casa. Talvez ele já tivesse providenciado alguém para estar lá e para participar da realização do seu sonho. A fragilidade daquele projeto não ficou evidente durante o tempo em que a casa estava sendo construída. Até então, tudo era um sonho. Tudo era, na verdade, uma grande expectativa. Só que a parábola, queridos, ela não termina com a construção. A parábola termina com a tempestade. A parábola não termina exatamente quando ele dá o último toque na sua casa. A parábola termina inesperadamente com a tempestade, que trouxe uma grande quantidade de chuva, de vento, de correntezas fortes, subindo rapidamente o rio, para abater com ímpeto contra aquela casa. E o texto diz: e ela desabou, sendo grande a sua ruína, sendo grande a sua catástrofe. Estamos tocando os nossos projetos de vida, quando nós estamos, de certa forma, construindo as nossas casas. Nem sempre durante esse período tem chuva, tem vento, tem correntes fortes. Às vezes a chuva deixa para chegar exatamente quando a gente acha que está tudo prontinho, quando a gente entende que a gente concluiu. E eu acredito que aí a frustração é maior, a decepção é maior, exatamente porque o prejuízo também é maior. Jesus conta como todo o esforço daquele homem, todo o dinheiro, toda a esperança resultaram exatamente num monte de lixo. Olhe para cá. Desperdício nem sempre se anuncia antecipadamente. Às vezes o desperdício se anuncia no final do projeto. Por isso que o projeto, ele precisa de ser feito ouvindo e praticando a palavra do mestre, seguindo as suas orientações.
seguindo as suas diretrizes, seguindo aquilo que Ele nos manda fazer. Cristo certamente olha para aquela multidão, e diz o texto que Ele ensinava como quem tem autoridade. E o verso 28 disse que as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Ei, queridos, estar maravilhados com os ensinos de Jesus não se iguala em guardar os ensinos de Jesus. Estar encantado com a vida cristã, com a música, com a liturgia, não se iguala em guardar as palavras do Senhor Jesus. É como se Jesus olhasse para eles e dissesse: eu sei que vocês estão admirando as minhas palavras. Eu sei que vocês estão admirados da autoridade com que eu os ensino. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é praticar a minha palavra. É viver a minha palavra. É viver aquilo que eu os ensino. Sem nenhuma casa, ou sem nenhuma outra casa construída em local semelhante, que tivesse caído em uma tempestade anterior, o construtor sentiu-se seguro. É aquela história: fulano fez, deu certo, eu vou fazer. Fulano fez, foi bem sucedido, e eu também vou fazer. Aquele construtor, ele certamente olhou à sua volta e não viu nenhuma outra casa construída em local semelhante que tivesse caído durante a tempestade. Por isso ele se sente seguro, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Porque todo mundo faz é garantia que vai dar certo. Tem gente que faz e dá certo, e tem gente que vai fazer aquilo que o outro fez que deu certo e não dá certo. O maior projeto para a tua vida é o projeto que Deus tem para você. Não é o projeto do outro, é o projeto que Ele tem para você. Não adianta você querer ser aquilo para o qual você não tem disposição, vocação, não tem chamada. Faça aquilo que você tem vocação e chamada para fazer. Construa o teu projeto com segurança. Parece-me que nada ocorreu durante a construção daquela casa para criar incerteza sobre a sua decisão de construir sobre areia. Talvez se alguém tivesse construído sobre areia e a casa tivesse caído, ele diria: sobre areia eu não vou construir. E nesse sentido é sábio aquele que aprende exatamente com os erros do outro. Aquele que olha e diz: epa, desse jeito não dá certo. Construir casa na areia é fria. Construir casa na areia é muito incerto. E em palavras bem diretas, Jesus chama os seus ouvintes a contemplarem o futuro. Quando todos os seus atos, quando todas as suas palavras, quando todos os seus pensamentos serão julgados à luz do Sermão do Monte. A conjunção, portanto, utilizada para iniciar a parábola, é utilizada exatamente para explicar a ideia anterior, que é exatamente o Sermão do Monte. A areia, para Jesus, representa a vida
sem as bem-aventuranças. E a vida sem as bem-aventuranças é desperdício de vida, é prejuízo de vida. Não adianta investirmos em outras áreas da nossa vida, seja a nossa vida secular, seja a nossa vida cristã, se a gente não coloca o Sermão do Monte como base. Cristo está dizendo: tudo aquilo que vocês fizerem um dia vai ter que passar pelo teste, vai ter que passar pelo juízo, vai ter que passar pelo crivo das bem-aventuranças. A areia, ela representa a vida sem as bem-aventuranças. E nós podemos evitar o desperdício. Essa parábola, eu diria que ela tem também um sentido existencial profundíssimo, um sentido existencial profundo. Qualquer projeto de vida, ele precisa de ser pensado antecipadamente, exatamente para evitarmos desperdício daquilo que nós investimos. No verso 21 e 22, Jesus fala daqueles que no nome dele profetiza, que no nome dele cura, que no nome dele expulsa demônio, que no nome dele realiza milagre, mas de que de certa forma está desperdiçando dons, está desperdiçando tempo. Porque tudo aquilo que é feito à parte do Sermão do Monte não passa no teste da tempestade, não passa no teste do transbordar dos rios, não passa no teste dos ventos. O seu projeto de vida só vai suportar, só vai aguentar, se ele estiver alicerçado em Cristo. Amém? Amém? Para Jesus, viver é exatamente como construir casas. Aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, planejamos e executamos na nossa vida, é um tijolo que nós assentamos nessa construção chamada vida, nessa construção chamada existência, nessa construção chamada projeto de vida. E nós precisamos de pensar, nós precisamos de repensar o nosso projeto de vida. Aonde você está erguendo o seu projeto de vida? Aonde você está erguendo o seu projeto de vida? Vai aguentar a chuva, vai aguentar a tempestade, vai aguentar o transbordar do rio. O teu casamento, a tua vida profissional, a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, aonde você está estabelecendo o teu ser, aonde você está erguendo a sua casa. Se a gente ergue a casa pensando no dinheiro, o dinheiro um dia pode nos ser tirado.
Se a gente constrói a casa pensando na saúde, um dia a saúde pode ser tirada. Se a gente constrói a casa exatamente baseando no status que esse projeto de vida pode nos oferecer, um dia ele pode ser tirado de nós. Não existe outro lugar, não existe outra possibilidade de onde você pode erguer a sua vida e ela permanecer, e ela suportar, e ela não ruir, e ela não ir embora quando a chuva bater, quando os ventos soprarem e quando os rios transbordar. Quando o rio sopra, quando o rio transborda, quando a tempestade abate, juntamente com o nosso projeto de vida, vai quase que tudo. Vai os nossos sonhos, vai os nossos desejos, vai aquilo que nós imaginamos que seria o nosso motivo maior de felicidade. Cristo é, cantamos aqui hoje, a rocha, aonde nós temos que colocar o nosso projeto de vida. Cada um de nós temos que considerar a maneira com que nós estamos edificando a nossa vida. Cada um de nós temos que considerar a maneira como cada um de nós está construindo os nossos projetos. Exatamente porque o sucesso na vida dependerá do como ela é edificada. Tudo que nós fazemos precisa de estar em conformidade com Cristo e não em oposição ao ensino de Cristo. Perderemos tempo, desperdiçaremos a nossa vida, desperdiçaremos as nossas energias, os nossos investimentos, se os nossos investimentos não estiverem devidamente fundamentados em Cristo Jesus. Ei, queridos, essa vida, ela é muito fugaz, ela é muito vulnerável, essa vida é muito frágil. Basta a gente contemplar aqueles que no auge dos seus sonhos, no auge dos seus projetos, veem tudo desmoronar. Essa vida, ela não nos dá tantas garantias, ela não é tão resistente quanto nós pensamos. A gente vê o quanto essa vida não é tão forte, não tão resistente, é quando uma bactéria entra no nosso corpo, é quando um vírus entra no nosso organismo, é quando uma doença nos acomete. Você já parou para perceber que todos aqueles que passam pelo vale da sombra da morte se tornam mais reflexivos, se tornam mais pensativos? A impressão que eu tenho é que para a gente pensar, a gente tem que sofrer. A impressão que eu tenho é que para a gente tocar direito o projeto da gente, a gente tem que passar pelo vale. Dizem que a alegria não é uma boa mestra. O bom mestre é sempre a dor, é sempre a tempestade, é sempre a adversidade. É ela que nos humaniza, amém? É ela que nos faz reflexivo, é ela que nos faz olhar para o outro com olhar de misericórdia.
Porque enquanto o vento não assopra sobre a nossa casa, a gente olha para o outro que está sofrendo e diz: é mole. A gente olha para o outro e diz: não vejo razão. Mas quando a chuva bate na sua casa e ela balança, o teu olhar para o outro é um olhar de graça, é um olhar de misericórdia. Aliás, parece que na vida tudo funciona assim. A gente só consegue de fato exercitar o perdão quando a gente tem alguma coisa para ser perdoada. Enquanto a gente não tem, ou julga que não tem alguma coisa para ser perdoada, a gente é duro com o outro, a gente é implacável com o outro, a gente não tem com o outro um olhar de graça. A nossa vida nem sempre é a fortaleza que a gente imagina que ela seja. A nossa vida só é forte, só é resistente, só aguenta, só suporta quando ela está devidamente fundamentada na palavra de Deus. Quando ela está em conformidade com Cristo, quando ela está alinhada com Cristo. E é interessante, essa parábola nos desafia exatamente a percebermos o quanto nós somos responsáveis pelas nossas ações. E não existe ação, não existe atitude na vida que não seja aprovada. Não existe ação e atitude na vida que não seja testada. Ei, querido, querida, nada da nossa vida se dá no terreno da neutralidade. Tudo que acontece na nossa vida acontece no terreno das relações, vindo sempre acompanhado da causa e do efeito. Aquilo que você semeia, você colhe. E nós somos absolutamente responsáveis pelas nossas ações. Se tem alguém de quem nós devemos nos queixar, não é do outro, é de nós mesmos. Se há alguém de quem você tem que reclamar, é de você mesmo. Não transfira para o outro a razão da tua tristeza, da tua decepção, da tua frustração. Ninguém, absolutamente ninguém tem a ver com as suas ações. As suas ações são suas, e você as pratica exatamente com a mais absoluta consciência. Certamente ninguém disse para aquele homem: ei, faz na areia, anda mais rápido. Pode ser que alguém até disse: olha, não faça na areia. Ele diz: eu sei o que eu estou fazendo. Os nossos projetos de vida, mais cedo ou mais tarde, eles serão testados pela chuva, pelo vento, pelo transbordar dos rios. A pergunta que eu faço para você nesta noite é essa: em que você está erguendo os teus projetos de vida? Se você está erguendo o teu projeto de vida em Jesus, te prepara para o lucro. Se não estiver erguendo o teu projeto de vida em Cristo, te prepare para o prejuízo, perda de tempo. Imagina, querido, uma pessoa ficar na igreja 30 anos e depois chega lá, Jesus diz: não te conheço. Ele vai dizer: Senhor, perdi 30 anos. Ele vai: perdeu. Por isso que a palavra dele disse que se a gente não quer desperdiçar, se a gente não quer ter prejuízo com aquilo que a gente está investindo na vida, nós temos que investir no lugar certo. E o melhor investimento é em Cristo. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel para guardar os meus depósitos.
Ele disse: o que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura, será a largura, será a profundidade? Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia ainda adverte: há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim desses caminhos é morte. Eu gostaria que nesta noite você começasse a erguer o teu projeto de vida em Cristo, ou até mesmo a fazer uma reavaliação do teu projeto de vida. Enquanto você estiver aqui, você é um construtor de casas. Você está construindo aonde? Você está edificando aonde? Eu gostaria que você ficasse em pé agora, em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite, enquanto o ministério de louvor Rio do Trono se aproxima. Primeiro eu quero fazer um convite para você que veio aqui hoje e ainda não tomou uma decisão certa, uma decisão objetiva, uma decisão firme com relação a Jesus. Diante de Jesus não há como nós ficarmos neutros. Diante de Jesus, ou nós o abraçamos, abraçamos a sua palavra, abraçamos a sua proposta, ou nós a rejeitamos. Eu quero nesta noite convidar você que veio a esta casa, a este culto, que ainda não tomou essa decisão e quer entregar a tua vida enquanto um projeto nas mãos do Senhor Jesus, para que a tua casa suporte, para que os teus projetos aguentem. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Você que ainda não decidiu, não entregou a sua vida para Jesus, ou você que já entregou, mas renunciou, deixou para lá, e você levanta um projeto aqui, levanta outro ali, pensando esse agora vai fluir e não flui. Eu estou te convidando a você entregar a tua vida para Jesus. Saia do teu lugar e venha à frente. Eu quero orar por você. Esse é o primeiro convite. Pode vir, querida. Aonde está a segunda pessoa? A segunda, a terceira pessoa. Enquanto o ministério vai cantar, você pode sair do teu lugar e vir aqui à frente. Aleluia. Se permanecemos ligados no Senhor, Venha e guardamos tuas palavras, venha. pediremos então, e tudo nos dará para levarmos teu amor às nações. Aleluia. Estou te esperando. Aleluia. Não queremos ouro para te seguir, só queremos
dias estão acabando. Eu quero convidar você, se você quiser, sair do seu lugar, para que nós possamos orar por você. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode cantar. Frutifica-nos no amor do teu Filho. Aleluia. E que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome. Pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho, e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome. O que mais queremos é permanecer ligados em ti. Eu quero pedir os pastores para nos ajudar aqui a ministrar sobre a vida desses irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai acontecer nesta noite milagres na sua vida. Milagres. Deus abençoe a Adriana, que foi a primeira a vir aqui à frente. Tenho certeza que Deus está começando algo novo na vida dela. Algo novo na tua vida. Confia em Deus. Você não veio aqui nesta noite por sorte, por acaso. Deus colocou os teus pés aqui. E Ele vai firmar os teus passos sobre a rocha. Vai cuidar de você, da sua casa, dos seus sonhos, dos seus projetos. E vocês que estão aqui à frente, vocês não vieram aqui apenas mais uma vez. Vocês estão vindo aqui para algo muito grande da parte de Deus na vida de vocês. Eu creio no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Os nossos projetos não correm sem que Ele esteja olhando para nós. Aleluia. Podem começar a orar, ministrando com autoridade. Ministrando com autoridade. Aleluia. Se o inimigo achou que a tua casa ia cair, como ele achou que a casa de Jó cairia, não vai cair, porque ela está alicerçada em Jesus. Pode até vir vento, os rios podem até transbordar,
nossos irmãos estão lá atrás. Que bênção. Pastor Erson. Tá. Vamos dar boas-vindas aos nossos irmãos, eles são bem-vindos. Bem-vindos. Levante a mãozinha aí para o pastor Erson e aí falar com vocês. Bem-vindo à família DS. Fecha os teus olhos. Nós temos aqui uma chave. Abre os olhos. Tem uma chave aqui que foi perdida. O chaveiro. Fecha os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. E todos dizem: amém. Deus abençoe.